Bom, são 10 horas e 37 minutos. Tenho a honra de conversar com o Dr. Paulo Galo. Dr. Paulo Galo, que está à frente do Departamento de Ginecologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, né? O hospital lá da UERJ, está à frente do centro que vai ser inaugurado no ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. Atenção, hein? É muito importante essa informação, porque é o primeiro centro que a gente tem público no Rio de Janeiro de reprodução humana assistida, né? Muitas pessoas, às vezes, têm problemas, né, casais, para engravidar. E já há até, o Dr. Paulo Galo vai explicar isso um pouco melhor para a gente, já há até centros, enfim, para ajudar gratuitamente no tratamento clínico, cirúrgico e tal. Só que não há um centro, porque muitas vezes você não resolve com o tratamento. Você tem que ir para fertilização in vitro, né? Ou seja, colocar, ele vai explicar esse processo um pouco melhor, mas colocar lá os espermatozoides lá dentro, enfim, fazer essa inseminação, essa fertilização. E aí vai ter agora um centro, o primeiro centro público de reprodução humana assistida aqui no estado do Rio de Janeiro, a partir do primeiro semestre do ano que vem, coisa que a gente não tinha até então. Até outros estados, se eu não estou enganado, já tem esse tipo de centro. Doutor Paulo Galo, você está me ouvindo? Estou ouvindo, é um grande prazer participar contigo do seu programa, prestar essa informação para o nosso público. É verdade, a informação de serviço importante. Eu queria só registrar, para não deixar passar em branco, hoje mais cedo, o nosso colunista José Simão, se não me falha a memória, foi hoje de manhã, ele brincava com o Boechat, falava assim, um predestinado, doutor que cuida do Centro de Reprodução Assistida Paulo Galo e tal, brincava com o nome do Paulo hoje de manhã com o Ricardo Boechat. Mas, de qualquer forma, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, para você explicar, porque eu confesso que sou um leigo, acompanho isso muito de longe, mas eu estava errado naquela explicação. Muitas vezes o casal consegue, através de um tratamento que já existe gratuito, um tratamento clínico, resolver, mas muitas vezes não. E aí você tem que fazer a fertilização in vitro, é isso? Correto. A fertilidade conjugal, ela acomete cerca de 10 a 15% de todos os casais. Quer dizer, para você ver a importância que isso tem a nível de saúde pública. É verdade. E os tratamentos, quando você tem infertilidade conjugal, o primeiro passo é descobrir por que dessa dificuldade. Nós consideramos que um casal está com dificuldade em engravidar, quando esse casal já está tentando engravidar há mais de um ano, sem uso de nenhum método contraceptivo e tendo uma frequência de relação de 2 a 3 vezes por semana. Uhum. O nosso primeiro passo é fazer o diagnóstico, porque nós sabemos que 30% das vezes o problema está só no homem, 30% a 40% das vezes só na mulher, mas em 30% a 40% você tem associação de fatores tanto no homem como na mulher. Definidos esses fatores, alguns casos são tratáveis com tratamento clínico, medicações para induzir ovulação, medicações para tratar algumas infecções. Outros casos vai ser necessário o tratamento cirúrgico, cirurgia para retirada de miomas, pólipo, endometriose. E tem aqueles casos que o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico não resolvem. São casos que as trompas estão obstruídas, que o número de espermatozoides é muito baixo. Então, nesses casos, é necessário usar as técnicas de reprodução assistida, entre elas a inseminação e a fertilização in vitro. Deixa eu só, então, recapitular uma coisa. A gente considera, os médicos consideram que precisa de tratamento, então, depois que o casal está há um ano tendo relação 2 a 3 vezes por semana, sem qualquer tipo de medicação aí anticoncepcional. Medicação ou qualquer outro método. Ou qualquer outro método. Coisa interrompido. Entendi. E não está conseguindo. Aí que passa a ser, entre aspas, um caso clínico, cirúrgico, ou seja, um caso de análise ou, eventualmente, um caso de reprodução assistida. Tá. Então, e outra coisa, lembrar aqui que o doutor Paulo Galo falou no começo, de 10 a 15% dos brasileiros. Porque muitas vezes, isso é legal a gente falar, porque muitas vezes, ainda mais nesse momento, que é um momento, às vezes, de fragilidade, é um momento, às vezes, o casal fica um pouco tenso e tal, muitas vezes as pessoas acham assim, pô, isso está acontecendo comigo. Isso não é um assunto que as pessoas também falam abertamente. Então, às vezes, isso acontece comigo, putz, que droga, que inferno. Na verdade, 10 a 15% dos casais brasileiros passam por esse tipo de problema. Ou não é um número baixo, né? É um número Pelo expressivo, contrário, né? expressivo. Agora, doutor, o que é depois que se constata que, olha, não é um problema para tratamento clínico, não é algo cirúrgico aqui para resolver, precisamos fazer uma fertilização in vitro, enfim, qualquer tipo de reprodução assistida. O que é exatamente, como é que é feito esse processo?
A fertilização in vitro, nós damos medicações para pacientes produzir os óvulos e captamos esses óvulos através de ultrassom transvaginal, levamos esses óvulos para o laboratório e no laboratório é efetuada a fertilização, é o chamado bebê de proveta. O embrião é feito no laboratório, o espermatozoide é colocado dentro do óvulo no laboratório. Cerca de 3 dias depois, esses pré-embriões são transferidos para dentro da cavidade uterina. E aí é o chamado bebê de proveta. E aí nós aguardamos 11 a 14 dias para saber se está grávida, porque nem sempre dá certo. Tá? Já a inseminação intrauterina é usada naqueles casos em que as trompas da mulher são boas e os espermatozoides do homem que não estão muito bons, mas a gente consegue melhorar no laboratório. Então a gente pega os espermatozoides, damos a medicação para a mulher ovular, melhoramos esse espermatozoide e no período da ovulação injetamos esse espermatozoide dentro do útero. São as duas técnicas de reprodução assistida. A inseminação ela é usada em casos menos graves. A fertilização in vitro em casos mais graves, em que ou as trompas são entupidas ou os espermatozoides estão muito ruins. O espermatozoide muito ruim seria o quê? Há algumas possibilidades? Vamos lá. O normal é de 15 a 20 milhões de espermatozoides por ml. Então, se você tem uma quantidade menor do que 5 milhões de espermatozoides móveis por ml, não dá para fazer inseminação, só a fertilização in vitro. Se as trompas estiverem obstruídas, entupidas, também só a fertilização in vitro, porque quando a gente faz a inseminação, a gente joga os espermatozoides dentro do útero e é necessário que esses espermatozoides consigam encontrar o óvulo. E se a trompa estiver entupida, os espermatozoides não conseguem penetrar nos óvulos. Entendi. Agora, tem aquela historinha de que às vezes ele é fraquinho, não consegue chegar, ou então esperar o momento certo, aquelas historinhas que às vezes a gente escuta, o espermatozoide é fraquinho e aí não consegue chegar lá e tal. O que chamam de espermatozoide fraquinho é quando os espermatozoides têm uma diminuição do número de espermatozoides ou então da motilidade dos espermatozoides. Porque não adianta só ter um número bom de espermatozoides, tem que ter uma motilidade, porque o espermatozoide ele é lançado na relação sexual na vagina. Ele precisa subir pelo colo do útero, cavidade do útero e as trompas até encontrar o óvulo. Então, às vezes, o problema não é a produção do espermatozoide, mas sim a qualidade. Então, você pode ter uma produção de espermatozoides normais, por exemplo, de 20 milhões, mas desses espermatozoides, 99% são imóveis. Então, o número de espermatozoides realmente funcionais são muito poucos, porque o espermatozoide ele não precisa chegar no óvulo. Na verdade, na fertilização normal que ocorre no corpo da mulher, é necessário que milhões de espermatozoides cerquem o óvulo e ele produz uma enzima, o espermatozoide produz uma enzima chamada hialuronidase, e que esses espermatozoides todos, injetando hialuronidase na membrana do óvulo, vai fazer com que altere a permeabilidade da membrana e permita que um espermatozoide entre. Então, por isso que é importante a motilidade também, porque são necessários milhões de espermatozoides em volta de um óvulo para que ocorra a fecundação. Em vários casos de reprodução assistida, reprodução humana assistida, a gente observa que vem lá um casalzinho, vem gêmeos, às vezes trigêmeos, enfim. Isso acontece tanto na inseminação quanto na fertilização? Pode acontecer tanto em um como no outro. Agora, o número de gemelaridades diminuiu muito a partir do momento em que as técnicas evoluíram e hoje nós que antes botava um monte para dar certo, era isso? Exatamente. Mais ou menos. Agora, como melhorou, você não tem mais essa necessidade. Exatamente. No início, você fertilizava o óvulo e transferia logo no mesmo dia, no dia seguinte, sem saber quais daqueles óvulos foram fertilizados. Hoje não. Hoje nós podemos deixar os embriões evoluindo na incubadora até o 5º dia depois da fertilização. Com isso, nós podemos escolher 1, 2 ou no máximo 3 embriões de qualidade para transferir. Então, entendi. Hoje, a técnica de reprodução assistida, quando a mulher engravida, a chance de gemelar é por volta de 15%. A não ser que a pessoa, que a clínica esteja trabalhando de uma forma inadequada, transferindo 3, 4, 5 embriões, que não é o recomendado atualmente.